Oi Maria, vamos continuar hoje a nossa conversa sobre a interpretação dos salmos. É importante compreendermos o significado do salmo para termos uma experiência mais plena, mais rica da liturgia das horas. E como já tínhamos conversado antes, na Sagrada Escritura há muitos sentidos, muitos significados. E o sentido inicial, o ponto de partida, é sempre o significado literal do texto sagrado, que é aquela realidade, o fato, o evento a que o autor humano da Escritura se refere. Então, no caso dos Salmos, quando falamos no sentido literal do Salmo, então é essa realidade a que o salmista está se referindo. Mas além desse sentido inicial, que é o ponto de partida da interpretação, tem também o sentido espiritual, que podem ser muitos. Por exemplo, tem o sentido moral, o sentido cristológico, que é quando vemos referências ao Cristo, né, oculta na Escritura, no caso do Salmo. Tem também o sentido sapiencial, o sentido místico e assim por diante. Então, aos poucos, nós vamos conversando sobre esses sentidos, ou então, como eu falei, intercalando com vídeos sobre aspectos mais práticos da oração das horas e intercalando com comentários sobre a interpretação dos salmos, que é um tema riquíssimo, vastíssimo, inesgotável, né? Podemos ficar assim pela eternidade conversando sobre os significados dos salmos. Mas como um início, podemos falar de dois princípios que podem nos ajudar nessa interpretação dos salmos. O primeiro princípio é compreendemos sempre, temos muito claro sempre no nosso coração, que apesar de estarmos rezando a liturgia das horas muitas vezes sozinhos, né, ser uma oração pessoal nesse sentido, é sempre uma oração da igreja. E ainda mais então quando estamos rezando com a palavra de Deus. Então o salmo é a palavra de Deus, é a palavra inspirada pelo Espírito Santo. Então nunca estamos rezando só, sempre estamos rezando com toda a igreja, unidos na voz do Espírito Santo. Isso nos ajuda, principalmente quando estamos rezando um salmo, por exemplo, que fala da doença, da enfermidade, do sofrimento, da angústia, da aflição do salmista. E eu não estou sofrendo, digamos assim. Se eu estou bem, feliz, em paz, e vou rezar um salmo onde o salmista está se lamentando, aflito, em angústia, como é que eu faço? Então eu preciso ter essa clareza. Eu estou rezando com a igreja por todos aqueles que agora estão em sofrimento. Estou rezando com eles e por eles, por todos que estão na angústia, na enfermidade, na dor, na aflição. Então esse é o sentido de rezar com a igreja o salmo. Esse é um princípio. O outro princípio que também pode nos ajudar muito é porque muitos salmos muitas vezes fazem referências ao inimigo, né, aos inimigos. Então são os ímpios, os perversos, os inimigos. E quem são esses inimigos? O sentido literal, então, os inimigos a que os salmistas se referem, são os inimigos do povo de Israel, os inimigos que Israel combatia fisicamente no campo de guerra, né? Então os inimigos eram os povos que combatiam com o povo de Israel, são inimigos físicos. Mas quando nós vamos rezar os salmos, nós temos que considerar o sentido espiritual, né? Quem são os nossos inimigos no sentido espiritual? O maior inimigo de todos é o pecado, né? E o autor do pecado, que é Satanás. Então, quando formos rezar um salmo que fala, que pede auxílio divino, pede a graça divina para vencer os inimigos, pede a proteção divina contra os inimigos, é isso que nós vamos nos referir no nosso coração. Nós pedimos, né, suplicamos, imploramos o auxílio divino, a graça divina para vencermos o pecado em nós e vencermos as forças malignas do inimigo, os filhos de Satanás que querem nos perturbar e nos destruir. Então, essa é uma maneira de interpretarmos espiritualmente essas referências aos inimigos. Então, espero que esses dois princípios, para começarmos, sejam de auxílio para ti, Maria,
E vamos então perseverar na oração, unidas com toda a igreja, pela salvação do mundo, pela conversão dos corações, na luz de Jesus e na alegria de Maria. Amém.